Você sabe o que é o silêncio? Não o silêncio da paz, de um campo aberto ou de uma biblioteca. Eu falo do outro silêncio, aquele que grita. O silêncio de um telefone que nunca toca. O silêncio de uma porta que nunca se abre. O silêncio de uma casa cheia de ecos, onde a única voz que se ouve é a da televisão, ligada apenas para criar a ilusão de companhia. Meu nome é Lúcia, e por mais tempo do que consigo admitir, eu fui uma especialista nesse tipo de silêncio. Eu vivia em um apartamento no 7º andar de um prédio movimentado, no coração de uma cidade que nunca dormia. E mesmo cercada por milhões de almas, eu era invisível. Eu me tornei um fantasma na minha própria vida. Minha rotina era um borrão cinzento. Acordar, forçar um café da manhã que eu não queria comer, ir para um trabalho onde eu era apenas mais um número em uma planilha, voltar para casa e me trancar. Fim de semana não era sinônimo de descanso. Era sinônimo de 48 horas ininterruptas de solidão. Eu via pela janela as famílias passeando, os casais de mãos dadas, os amigos rindo em um bar na esquina. E eu estava ali, no 7º andar, olhando para a vida dos outros como quem assiste a um filme de um idioma que não entende. A dor da solidão é uma coisa traiçoeira. Ela começa como uma pequena pontada e, aos poucos, se espalha como uma gangrena, apodrecendo tudo por dentro. Ela me convenceu de que eu não tinha valor, que eu era desinteressante, que minha ausência não faria a menor diferença no mundo. E o pior de tudo, eu acreditei. Eu tentei, sabe? No começo, eu tentei. Mandava mensagens para antigos colegas de faculdade. E aí, sumido a "Vamos marcar um café?" As respostas eram sempre vagas. Claro, vamos combinar. Mas o combinar nunca chegava. Depois de algumas tentativas, a humilhação de ser sempre a pessoa que iniciava o contato, a pessoa que implorava por migalhas de atenção, se tornou insuportável. Então, eu parei. Eu me rendi ao isolamento. Minha família moravam em outra cidade. Nossas ligações se tornaram raras, protocolares. "Está tudo bem, mãe. O trabalho está corrido." Mentira. O trabalho era a única coisa que me forçava a sair da cama. "Fez novos amigos?" Mentira de novo. Sim, o pessoal do escritório é legal. A verdade é que eu almoçava sozinha na minha mesa, com fones de ouvido, para que ninguém percebesse que eu não tinha com quem conversar. A solidão me adoeceu fisicamente. Eu perdi peso. Meu rosto ficou pálido, com olheiras profundas que contavam a história das minhas noites em claro. Eu chorava sem motivo, um choro silencioso, engasgado, para que os vizinhos não ouvissem as paredes finas do meu apartamento. O apartamento, que deveria ser meu refúgio, se tornou minha prisão. Cada cômodo ecoava a minha insignificância. O lugar para 2 na mesa de jantar, o lado vazio da cama, o sofá onde ninguém nunca se sentava ao meu lado. O ponto mais baixo foi quando peguei uma gripe fortíssima, febre alta, calafrios, o corpo doendo como se tivesse sido atropelado. Fiquei 3 dias de cama e ninguém notou. Ninguém. Meu chefe não ligou, apenas descontou os dias. Nenhum amigo mandou uma mensagem. Naquele momento, deitada no escuro, suando de febre, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Se eu morresse ali, naquele instante, quantos dias levaria para alguém sentir a minha falta? Dias? Semanas? Talvez só notassem pelo cheiro. Essa ideia se tornou uma obsessão. A ideia de que a minha existência era tão irrelevante que meu fim seria apenas um inconveniente para o síndico do prédio. A morte começou a parecer não uma tragédia, mas uma solução. Um fim para a dor. Um jeito de calar o silêncio ensurdecedor. Eu não pensava em Deus. Para mim, se ele existisse, ele tinha coisas mais importantes para fazer do que se preocupar com um fantasma no 7º andar. Ele, assim como todo mundo, também tinha se esquecido de mim. A noite em que tudo mudou começou como todas as outras. Chovia lá fora, uma chuva fria, fina, que deixava a cidade com um aspecto ainda mais triste. Eu não tinha comido nada o dia todo. A fome já nem incomodava mais. Liguei a TV em um canal qualquer e fiquei olhando as imagens passarem sem registrar nada. O desespero tinha atingido um nível perigoso. Não era mais uma tristeza passageira. Era um estado de ser, um vazio absoluto. Eu olhei ao redor do meu apartamento. Aquele lugar era um mausoléu da minha solidão. E eu tomei uma decisão. Naquela noite, eu daria um fim a tudo. Não havia mais luta em mim. Não havia mais esperança.
Apenas um cansaço profundo, uma vontade de dormir e não acordar nunca mais. Eu não chorei. As lágrimas já tinham secado. Fui até a janela e olhei para baixo. As luzes dos carros eram borrões coloridos na avenida molhada. 7º andar. Seria rápido. Ninguém sentiria falta. Ninguém se importaria. Era o pensamento final, a aceitação fria e lógica da minha própria inexistência. Eram quase 3 da manhã. O horário dos desesperados, dos insones, dos que perderam a paz. O silêncio na minha casa era total. Nem o som da chuva parecia penetrar as paredes. Era um vácuo. E foi nesse vácuo, nesse silêncio absoluto, nesse exato momento em que eu me despedi do mundo em minha mente, que aconteceu. Não foi um trovão, não foi um barulho do vizinho, foi algo diferente. Dentro do silêncio, uma voz. Não era uma voz masculina ou feminina. Não veio dos meus ouvidos, mas ecoou diretamente na minha alma, no centro do meu ser. Era uma voz que parecia conhecer cada fibra do meu corpo, cada pensamento sombrio, cada lágrima que eu já tinha derramado. E essa voz, com uma clareza e uma autoridade que fez meu corpo inteiro se arrepiar, sussurrou apenas uma palavra. Lúcia. Foi só isso. Meu nome. Mas a forma como foi dito não era uma acusação, não era uma ordem. Era um chamado, um resgate. Naquele som, naquela única palavra, havia uma intimidade que eu nunca tinha conhecido. Havia amor, havia propósito. Era a voz de alguém que não apenas sabia que eu existia, mas que se importava. Alguém que me via ali, na beira do abismo, no escuro do meu quarto, e me chamava de volta à vida. Eu caí de joelhos no chão frio, e pela primeira vez em anos, eu chorei. Mas não era o choro da solidão, era o choro do encontro. O choro de uma órfã que acaba de encontrar seu pai. Quem era aquilo? Quem era aquele que conhecia meu nome e o pronunciava como se fosse a coisa mais preciosa do universo? Naquele instante, eu soube. Era Deus. O mesmo Deus que eu acusei de ter me esquecido. Ele não tinha se esquecido. Ele estava ali o tempo todo, esperando o silêncio se tornar tão absoluto que eu finalmente pudesse ouvi-lo. Ele não me repreendeu. Ele não me julgou. Ele apenas sussurrou meu nome. E isso foi o suficiente para quebrar o feitiço da morte que estava sobre mim. Aquele sussurro foi o som mais poderoso que eu já ouvi. Foi o som da minha salvação. Eu não dormi naquela noite. Fiquei ali, no chão, sentindo a presença daquela voz que, mesmo em silêncio agora, preenchia cada canto do apartamento. O sol nasceu, e pela primeira vez, eu não o odiei. Eu abri a janela, não para pensar em pular, mas para sentir o ar fresco no rosto. O cheiro da chuva tinha passado, e a cidade parecia nova, ou talvez a nova fosse eu. Aquele chamado me deu uma direção. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que precisava responder. Lembrei-me de uma pequena igreja evangélica que ficava a algumas quadras da minha casa. Eu sempre passava por ela no caminho do trabalho, mas nunca tinha prestado atenção. Naquele dia, eu não fui trabalhar. Eu fui para lá. Entrei com o coração na mão. A igreja estava vazia, exceto por uma senhora de cabelos brancos que arrumava as flores no altar. Ela me olhou com um sorriso terno e disse: "Bom dia, filha. Posso ajudar?" A palavra filha me atingiu em cheio. Eu desabei. Contei tudo para ela, ali mesmo, entre os bancos vazios. A solidão, o desespero, a voz na madrugada. Ela não me olhou com pena ou espanto. Ela me olhou com entendimento. Segurou minhas mãos e disse: "Ele te chamou pelo nome, Lúcia. Ele sempre soube onde você estava. Bem-vinda de volta para casa." Aquele foi o começo da minha nova vida. Não foi mágico. Não foi instantâneo. A redenção é um processo. Tive que aprender a socializar de novo. Tive que aprender a confiar nas pessoas. Tive que lutar contra os velhos pensamentos de inutilidade que, às vezes, tentavam voltar. Mas agora, havia uma diferença fundamental. Eu não estava mais sozinha na luta. Eu tinha uma família. A família da fé. Pessoas que oravam por mim, que me ligavam para saber se eu estava bem, que me convidavam para um café e realmente apareciam. Comecei a servir na igreja, ajudando exatamente aquela senhora, a dona Célia, a cuidar do lugar. Descobri que a melhor forma de curar a própria solidão é cuidando da solidão dos outros. Hoje, alguns anos se passaram. Aquele apartamento no 7º andar não é mais uma prisão, é um lar, um lugar onde eu oro, onde recebo amigos, onde o silêncio é de paz,
porque sei que nunca estou verdadeiramente só. Minha relação com minha família de sangue também foi restaurada. Criei coragem para ser honesta com eles sobre a minha dor. E isso abriu a porta para uma nova profundidade de relacionamento. Eu não sou mais um fantasma. Eu sou Lúcia, filha de um Deus que atravessou o barulho do universo e o silêncio da minha alma para sussurrar meu nome. Se você está hoje se sentindo invisível, se você acha que ninguém se importa se você vive ou morre, eu quero te dizer uma coisa. Existe alguém que sabe seu nome. Ele sabe seu endereço, conhece sua dor, conta suas lágrimas. Talvez você precise apenas silenciar o mundo lá fora, e até mesmo as vozes de desespero dentro de você, para poder ouvi-lo. Ele está te chamando. Ele está sussurrando seu nome agora mesmo. E esse chamado tem o poder de te trazer de volta da beira do abismo e te dar uma vida nova, cheia de propósito e de amor. Eu sou a prova viva disso.